Olá, seja bem-vindo de volta. Essa é a aula 3 da disciplina Introdução à Programação e nesse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre os operadores. Nós vimos rapidamente no último vídeo os operadores, mas eu queria retomar porque eles são de fundamental importância para a gente na programação. Quando a gente começar mais para frente, é precisar construir o que a gente chama de condições. Muito bem. O primeiro tipo de operador que nós falamos foi o operador matemático. O operador matemático é aquele que a gente já está acostumado a usar nas aulas de matemática. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Prestando atenção somente para o fato de que, em programação, a multiplicação vai ser representada pelo asterisco. Na matemática, a gente pode usar o x ou o pontinho para representar uma operação de multiplicação. Em programação, não. A gente vai usar o asterisco para multiplicação e a barra para divisão. Um outro operador matemático sobre o qual já falamos é o operador de módulo. O que ele faz? Ele vai retornar o resto de uma divisão. Então, se você faz 5 módulo 2, você tem como resultado 1. Porque você tem como resultado o resto da divisão. Outro tipo de operadores sobre os quais falamos foram os relacionais. Os relacionais são utilizados quando eu preciso descobrir qual a relação entre dois elementos. Então, eu quero avaliar, por exemplo, se 2 é diferente de 5, ou se 4 é maior ou igual a 7. Então, a gente tem os operadores de maior, menor, maior que, menor que, igual e diferente. Lembrando também que aqui em programação, nessa disciplina, o operador de igualdade, que compara, por exemplo, se 8 é igual a 9, ele é representado por 2 sinais de igual e não um só. A gente vai ver mais para frente ainda nesse vídeo que um sinal de igual tem uma outra finalidade. Então, se você precisa testar se 10 é igual a 10, você vai escrever 10 igual 10. Outro operador para o qual a gente tem que estar atento é o de diferente de. O operador diferente de, ele é representado pelo sinal de exclamação seguido do sinal de igualdade. Então, 8 diferente de 9, você vai escrever 8, exclamação, igual 9. O que uma operação dessa o que uma expressão dessa vai retornar? Verdadeiro ou falso? Então, quando você faz uma comparação do tipo 7 maior ou igual a 8, você tem um resultado verdadeiro ou falso. 7 é maior ou igual a 8, nem maior nem igual, né? Então, o resultado seria falso. Depois dos relacionais, nós falamos sobre os operadores lógicos. Vimos que existem 3 tipos de operadores lógicos que nós vamos poder usar na programação, que são o operador não, o operador e o operador ou. Os operadores lógicos atuam sobre valores lógicos, então eles atuam sobre valores do tipo verdadeiro ou falso. Eles têm regras, né, para poder resultar em verdadeiro ou falso. Muito bem, o mais fácil deles é o operador não. Não verdadeiro é falso, não falso é verdadeiro. Depois a gente tem o operador e. O operador e só vai resultar em verdadeiro se os dois valores que ele estiver avaliando forem verdadeiros. Então, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro, mas verdadeiro e falso é igual a falso, falso e verdadeiro é igual a falso e falso é igual a falso, ok? O operador ou é o inverso, digamos assim, do operador e. Ele só vai ser verdadeiro se um deles for verdadeiro. Basta que um seja verdadeiro e o resultado é verdadeiro. Então, você tem verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. E falso ou falso é falso. Então, no ou, eu só tenho o resultado falso quando os dois valores avaliados forem falsos. Por fim, a gente tem os operadores de atribuição. Os operadores de atribuição são aqueles responsáveis por armazenar valores nas variáveis. Lembram das variáveis? Então, eu crio a variável, que é um espaço da memória, para eu guardar valores. E para eu colocar o valor efetivamente nesse espaço da memória, eu vou precisar de um operador de atribuição. O operador de atribuição mais simples é o sinal de igual. Lembra que eu te disse que a gente ia ver a finalidade dele já? Muito bem, então, se eu crio uma variável número e quero guardar nessa variável 8, eu escrevo número igual 8.
E aí a gente não vai ler assim, né? A gente não lê o sinal de igual quando ele tem o papel de atribuição como igual. A gente lê número recebe 8. Porque o que ele está fazendo é guardar na variável número o valor 8. E a gente tem também aqueles operadores de atribuição que, além de atribuir, ou seja, além de guardar um valor na variável, ele também vai efetuar uma operação. Então, a gente tem, por exemplo, mais igual, menos igual. O que eles fazem? Se eu crio uma variável número e ela está guardando o valor 5, e aí eu faço a operação número mais igual a 2, eu estou dizendo o seguinte, olha, pego o valor que está em número, soma 2 e atualizo o valor de número. Então, lembra que eu criei número, inicializei com 5, número mais igual a 2 vai fazer número passar a valer 7. Né? Por que eu estou falando de novo dos operadores? Porque os operadores vão nos ajudar a construir expressões. Dá uma olhada na tela que você vai ver que essas expressões podem ser matemáticas, relacionais ou lógicas. O importante é você lembrar que uma operação matemática vai resultar num valor numérico. Uma expressão relacional vai resultar num valor lógico e uma expressão lógica vai resultar no valor lógico também. Então, se você faz soma recebe N1 mais N2, o valor final de soma vai ser um número, vai ser um valor numérico. Se você faz maior recebe N1 maior que N2, maior no final ou vai armazenar verdadeiro ou vai armazenar falso. E vale a pena recebe N1 e N2. Também vai ser um resultado lógico. Ou essa avaliação vai dar verdadeiro, ou essa avaliação vai resultar em falso, ok? Vamos dar uma olhada nesses exemplos. Considere as variáveis A, B e C, A valendo 1, B 2 e C 3. Se você faz o cálculo de delta, você tem delta recebe B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Então, na segunda linha, eu tenho a substituição dos valores. Delta recebe 2 vezes 2 menos 4 vezes 1 vezes 3. Resolvendo as multiplicações, eu teria delta recebe 4 menos 12. Resolvendo, para finalizar, delta recebe menos 8. Então, você veja que essa é uma expressão matemática, onde o resultado final é um valor numérico. Outro exemplo, imagine que resultado recebe B módulo 2 mais 5 mais A vezes 5. Substituindo os valores, 2 módulo 2 mais 5 mais 1 vezes 3, resolvendo lá a multiplicação e o módulo, o resto da divisão de 2 por 2 dá 0, peço desculpa pelo erro, mais 5 mais 3, né? Então, o resultado final seria 8, no lugar daquele 1, 0. Considere agora essa expressão que é uma expressão relacional, ainda com A, B e C valendo 1, 2 e 3 respectivamente. Eu criei uma variável maior e ela vai receber o resultado da expressão A maior ou igual a C. Então, A vale 1, C vale 3. 1 maior ou igual a 3? Não. Então, maior vai armazenar falso. No segundo exemplo, igual recebe B igual a A. Então, eu tenho B valendo 2, A valendo 1, 2 igual a 1? Não. Então, igual recebe falso. Agora, a gente tem uma expressão lógica, onde o que vamos avaliar são valores do tipo verdadeiro ou falso. Então, eu tenho a variável A, que vale verdadeiro, B, que vale falso, verdadeiro, e C, que vale falso. Aí, eu tenho a seguinte expressão, que vai ser armazenada em avalie o resultado. Não A e B ou C. Então, na segunda linha, a gente só substitui os valores. Não verdadeiro e verdadeiro ou falso. Por ordem de prioridade, vamos resolver o não primeiro, né? Então, na terceira linha, o não verdadeiro virou falso e só reescrevi o restante. E V ou F. Penúltima linha, nós resolvemos a relação do E, que é o segundo na lista de prioridade. A gente faz não, e por fim o ou. Então, resolvi F e V, falso e verdadeiro, falso. E ficou o ou para a gente resolver na relação F ou F, que vai resultar em F.
Outra coisa bastante importante é que a gente pode ter expressões mistas. As expressões mistas são aquelas nas quais eu misturo operadores matemáticos com relacionais e lógicos, etc. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: eu vou armazenar em maior o resultado da expressão 5 maior ou igual a 9 menos 8. Então, vejam que 9 menos 8 é uma expressão matemática e eu vou resolvê-la para comparar esse valor com o 5, né? No segundo exemplo, eu tenho avalia. Eu tenho operadores relacionais junto com o operador lógico E. Então, eu vou resolver os parênteses primeiro, 8 maior ou igual a 6, menor ou igual a 6 e 7 igual a 7 e vou colocar o resultado em avalia. Observa que construir essas expressões, saber como usá-las, saber como usar os operadores nessas expressões, vai ser muito importante mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com estruturas de condição e de repetição. Então, eu peço que você estude com carinho esses operadores, essas expressões, faça os exercícios para você sanar todas as suas dúvidas e chegar tranquilo com o conhecimento do qual você precisa nessas aulas futuras, ok? Até breve!